Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de transformadores e geradores elétricos. Essa é a nossa aula de número 04, dando continuidade ao nosso processo. Pessoal, hoje nós vamos falar algumas coisas relacionadas a transformadores, tá? Isso também ele se estende a geradores e até a motores, tá? Vamos estar falando alguma coisa sobre faseamento dos transformadores, né? Aqui nós temos os nossos tópicos, né, dessa aula. Iremos estar falando sobre ensaio de polarização por tensão. Iremos estar falando o que seria isso. Testar ligações e relações de transformadores. Banco de transformadores monofásicos. Autotransformador ajustável. Autotransformador de potência e de corrente. E o nosso final com o nosso exercício de fixação. Vamos lá então. Pessoal, alguns itens até eles se juntam, tá? Então talvez alguns tópicos talvez não apareçam, talvez, não sei, eu acredito que eu coloquei todos eles, tá? Mas vamos lá. Polarização de um transformador. Porra, mas transformador tem polaridade? Gente, modo de dizer, tá? Tudo se refere, se você for falar tudo ao pé da letra, vai virar um livro, né? Então nós temos algumas maneiras de se referir a algumas situações em transformadores, geradores e motores. Então vamos lá. Nosso conceito básico. Vamos pegar nosso ponteiro aqui, né? Vamos lá então. Então, polaridade. O que é uma polaridade, gente? É a marcação existente nos terminais, tá? Não que seja a marcação, sim, mas a marcação ela direciona a polaridade dos enrolamentos, os transformadores indicando o sentido da circulação de corrente em determinado instante em consequência do sentido do fluxo produzido. Então, o que significa isso, gente? Quando você vai enrolar um motor, você vai ter um sentido de giro da sua bobinadeira, tá? Vamos supor que você faça a bobina primária no sentido horário da sua bobinadeira. E o sexto secundário você faça no sentido anti-horário, você está fazendo dois sentidos de circulação de corrente, tá? Então, você pode fazer os dois no mesmo sentido, ou você pode ter esse sentido invertido. No caso, se você tiver, vamos dizer assim, um motor trifásico, se você inverter isso, você causa problemas, porque você não vai ter a diferença de 120 graus para o mesmo sentido, para o mesmo lado, tá? Então, por isso que é importante essa chamada polaridade. É o sentido que você vai bobinar, que vai ser a sua bobina. Num transformador, se você fizer uma ligação errada, contrária, você vai estar invertendo essa polaridade. Continuando com a polaridade do transformador, temos aqui um desenho básico, onde nós vamos representar aqui com uma caixa do transformador, e aqui nós teremos as duas bobinas. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: a minha corrente vai sair do H2 e vai para o H1. Como ela está sendo induzida na mesma direção, tá? A minha corrente E2, ela vai estar saindo do meu X2 e vai sair no meu X1. Só que corrente alternada, nós temos o nosso sentido de corrente que se muda, né? Que ele altera, ele inverte 60 vezes por segundo. Então, 60 vezes por segundo, ele vai estar indo de H2 para H1 e voltando de H1 para H2, porque é alternado. Como sabemos que o nosso transformador não funciona em corrente contínua, então, só que a corrente de I1 ela vai acompanhar esse sentido de I2. Então, quando ela estiver induzindo corrente de H2 para H1, vamos lá, vou mostrar aqui, de H2 para H1, em X2 você vai ter a mesma sequência. Ok? Desligar o celular, né, gente? Começa a gravar a aula e deixa o celular ligado. Pronto,
Ou não toca mais. Perdão, César. Perdão, meu pessoal. Vamos lá. E aqui, gente, nós temos o contrário. O que significa aqui? O desenho está igual. Sim, está igual. Mas aqui é como se eu tivesse bobinado ao contrário. O que seria isso? Vamos supor que eu vou bobinar aqui, eu seguiria o sentido horário. Pá, pum. E aqui também, horário. Pá, pum. Aqui eu estaria horário aqui e aqui anti-horário. Tá? Então o que aconteceria? Em termos de ligação, eu teria H1 aqui e H2 aqui. E supostamente eu não teria X1 aqui, eu teria X1 aqui embaixo e o X2 aqui. Tá? Por isso que inverte o sentido da corrente. Tá? Em um instante, que é muito rápido, né? É 1 dividido por 60, né? Que é a nossa frequência. Nesse instante, né? Em que a corrente está circulando para um dos lados, nós vamos ter na bobina que for bobinada no mesmo sentido, você vai ter a corrente circulando no primário e no secundário para o mesmo sentido. E numa bobina invertida, você vai ter a corrente seguindo de um lado, né, de X2 para H1 no primário, e no secundário seria o contrário. Estaria como se, vamos supor que foi numerado, né, com a mesma maneira, né, numerado corretamente, só com o sentido de bobinamento invertido. Então o que vai acontecer? A sua corrente em H2 vai estar indo para H1. Só que no seu secundário, a corrente vai estar de X1 para X2. Porque foi bobinado ao contrário. Ok? Porque a indução magnética ela vai fazer com que os elétrons circulem no mesmo sentido. Só que se ela estiver ligada errada, o ligado errado ela pode tanto ter sido bobinado errado aqui, como esses terminais estarem invertidos. Tá? Então, na sua saída vai estar invertida. Tá? Esse é um cuidado que tem que se tomar. E principalmente, né, em fechamentos de conjuntos, né, que a gente vai falar chama de bancos, né, de transformadores monofásicos, você tem que tomar muito cuidado com isso. Os trifásicos já não são tão fáceis de acontecer porque os terminais são muito próximos. Já um banco de capacitores monofásicos, os terminais não são tão próximos e pode ocorrer essa diferença. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado. Aí, nós continuando assim na polaridade de transformador, só que aqui nós já vou mostrar aqui um sistema de teste de polaridade. Então, mas como que eu vou conseguir checar um teste de polaridade? O meu transformador, tá? Ele não funciona com corrente contínua. Mas se você der um pico, que nem aqui nós temos um sistema bem rudimentar, tá? Existem aparelhos próprios para fazer esses testes, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma bateria, eu tenho uma chave. A hora que eu aciono, a minha corrente vai iniciar do zero e vai aumentar. Nesse pulso, eu vou ter um pulso no secundário também. E nesse instante, o meu ponteiro do meu voltímetro, né, que seria tem um zero central, ou ele vai pender para um lado, seria para a esquerda, ou para a direita, dependendo do circuito da corrente. Se ele estiver correndo de X1 para X2, o ponteiro vai tender para um lado. E se estiver de X2 para X1, para o outro lado. Tá? Então nós temos um sistema bem rudimentar. Tá? Você usa a corrente contínua, sim, só que ela vai somente dar um pulso. E esse pulso vai ser suficiente para você ter essa leitura. Hoje nós temos equipamentos próprios para isso, onde você vai conectar o seu transformador, vai acionar esse equipamento e ele vai fazer o procedimento. Tá? Então é denominado aqui de método do golpe indutivo. Que é um golpe, é um pulso. Se você deixar ligado, ele para de gerar, porque ele não tem alteração do fluxo magnético. Ensaios de polaridade. Pode ser que no momento, né, que você ou qualquer pessoa vai fazer um teste de medição, existe uma umidade nos enrolamentos e os resultados mostrarão essa situação. Eliminada a umidade,
os valores de isolação se elevam bastante. Por que eles se elevam? Porque se o seu problema de isolação baixa for por umidade, tá? Quando você tirar a umidade, o seu valor de isolação, que estava baixo, ele sobe, ele aumenta. Né? Então, o seu valor de resistência vai aumentar. Todavia, isso não assegura que o isolamento está em bom estado. Por quê, gente? Dependendo do aparelho que você usar, você não consegue essa garantia. Então, existem vários tipos de testes. Tá? Não pense que se você com um multímetro comum, você vai conseguir fazer esses testes. Você consegue fazer um teste preliminar e bem básico. Tá? Então, para fazer um teste mais profundo, com mais garantia, existem equipamentos próprios. Por isso é necessário complementar os testes no transformador para determinar o estado real e efetivo em que se encontram os materiais isolantes. Isso funciona para transformadores, para geradores e motores. Tá? Motores também têm os procedimentos de teste, porque todos eles trabalham com bobinas, ou seja, é um fio de cobre esmaltado e enrolado um ao lado do outro. Tá? Então, isso pode ocorrer um vazamento de tensão através de uma isolação baixa. Esses testes são os que chamamos de índice de polarização, tá? É tudo transformado num índice, tá? Índice de absorção, índice de envelhecimento. Tá? Equipamentos que trabalham constantemente, de indústrias, ou mesmo na área de transmissão e distribuição, é necessário que se faça, né, esses testes, porque de um determinado período você vai ter contaminação, você vai ter o envelhecimento dos materiais, e isso vai acarretar perdas no seu equipamento. Tá? Então, muitos desses nomes que a gente está falando agora usam nomes mais tradicionais para a gente, tá? Mas segue aquele intuito que a gente já comentou lá no início, que você precisa ter um caminho, você precisa ter uma linha de trabalho. O seu equipamento foi produzido para trabalhar com características técnicas. Então, não é algo que você chega, liga de qualquer jeito na tomada. Não, são equipamentos técnicos, equipamentos que precisam de cuidados e que, para que você garanta a integridade deles, existem testes específicos. Índice de polarização. Tá, nós vamos estar citando, né, alguma coisa sobre esses testes. Tá? Cada empresa geralmente costuma adotar. Né? Geralmente as empresas de produção, né, de transformadores, geradores, elas têm os seus procedimentos de teste. Tá? Dependendo do equipamento, toda a produção é testada, todo o equipamento fabricado é testado. Tá? Não tem como você garantir sem esse teste total. Ok? Então, índice de polarização. O nosso índice de polarização, o que corresponde? Esse teste é realizado para determinar detectar quais os níveis de umidade, poeira e contaminação estão presentes no enrolamento de um transformador, gerador ou motor. Tá? Eu até acrescentei aqui os outros itens que faz parte também, né, gente? Não adianta eu falar só de transformador, depois eu vou falar de gerador, eu vou repetir, e em aulas que citar motor, vai ser também citado isso. Motores pequenos geralmente não passam por toda essa bateria de teste. Passam por testes básicos. No máximo 1 mega. Tá? Mas a partir de uma certa potência, já costuma-se fazer um teste contínuo. Quando realizados periodicamente, servem também para comparar a gradual deterioração
do material isolante, comparando-se os resultados das diversas medições realizadas ao longo do tempo. Ó, perceberam, gente, como dá para você detectar o desgaste do equipamento? Porque se você pegar todos os valores que você for lendo a partir de uma tabela periódica que você vai estar montando, você vai ver se esses valores vão ter alterações ou não, ok? Então, normalmente, em dias de muito calor, a isolação é menor, em dias de muita umidade, a isolação vai ser menor, então vai ter essas variações, tá? Então, o teste que a gente fala de polarização, tá, leva esse nome, mas praticamente o básico dele é efetuar o teste de isolação, de estado físico do seu equipamento, tá? Exceto quando você precisa identificar polaridade, como a gente comentou lá na frente, tá bom? Então, essa é uma maneira. O que seria o índice de polarização? Os testes de polarização, tá? Está ligado à integridade física do seu equipamento. Índice de absorção. Esse teste é realizado para determinar o grau em que essa contaminação já se deu nos materiais isolantes do motor. Aqui, já para não ficar sempre falando só a mesma coisa, entramos com o motor aqui. Mas como a gente está falando mais de transformador, podem considerar um transformador, tá? Através dos resultados deste índice, você pode avaliar qual o nível de segurança em que se encontra um transformador, gerador ou motor, tá? Até se torna um pouco redundante quando a gente comenta, né? Então vai começar a falar, poxa, mas então polarização, absorção, tudo acaba sendo a mesma coisa? Se for analisar, vamos supor que seja partes, né? A cada um direciona a um tipo de análise, tá? O de absorção, ele vai determinar o grau, né? O quanto foi alterado, né? Os valores dos materiais, tá? Então seria mais ligado à deterioração, ok? Já não tão ligado a o dia está úmido ou o dia está seco, tá? Então ele é mais ligado à perda de qualidade com o passar do tempo. Índice de envelhecimento, tá? Vamos lá. Este índice não está previsto nas normas. Todavia, ele é importante e necessário para confirmar os anteriores e propicia uma inteira confiabilidade ao motor. O que seria? A partir do momento que você vai fazer os seus testes, tá, rotineiramente, você vai ter esse índice, né? Você vai ter o índice de quanto ele perdeu a isolação por umidade ou por desgaste dos componentes. Então, praticamente, você, através dos testes que você vai fazer, você vai estar tirando esses índices. Então, o índice vai dizer, olha, o meu equipamento está tendo bastante contaminação. Ou o meu equipamento ele está envelhecendo, tá? Então, cada um vai ser agregado itens, né, ligados ao equipamento para que você consiga obter esses índices de envelhecimento, de polaridade e o índice também que a gente citou logo agora, tá? Que é o que vai contar se ele teve contaminação. O teste de índice de envelhecimento propicia condições para saber se o material isolante do motor está ressequido, tá? Ou ressecado, né? E com microfissuras que podem levar à queima do transformador a qualquer momento de forma inesperada. Quando nós fazemos o teste, a gente eleva esses testes a um nível acima do normal,
das condições de uso, para poder ser identificado falhas não normais, né, não captadas num procedimento normal de teste. Então, quer dizer, microfissuras, você vai ter fugas, e essas fugas, através desses testes, serão identificadas. Não há como se ter uma certeza absoluta, porque isso somente com a desmontagem do equipamento. Só que você não vai fazer isso, tá? Não é cabível você pegar e ficar desmontando equipamento por equipamento para ter uma análise do que está acontecendo com ele. Então, eletricamente, você faz esses testes, tá bom? E através deles, com a queda do valor de isolação, você pode prever uma troca prévia do equipamento, tá? Para que você não fique na mão. De acordo com a ABNT NBR 5380, os métodos de ensaio usados para a determinação da polaridade do transformador monofásico são... Gente, quando fala monofásico, não quer dizer que é só um transformador pequeno. Nós temos grandes transformadores que são munidos de bancos. O que seriam bancos? Seriam 3 transformadores monofásicos completando ou fazendo a vez de um transformador trifásico. Tá? Então, essa norma ela vem citando os transformadores monofásicos. E os ensaios, né? Então, falou em ABNT NBR 5380, vai ter os métodos que ela indica. Método do golpe indutivo com corrente contínua. Até a gente viu lá um aparelhinho bem rudimentar, mas ele faz praticamente esse tipo de teste. Método da corrente alternada. Método do transformador padrão. E método do transformador de referência variável. Tá? Tudo isso levam a esses nomes, mas são usados aparelhos para você medir, que é o mega, né, o sistema do megômetro. Nós temos a aplicação de corrente, de tensão, tá? Uma tensão alta no equipamento. Então nós temos inúmeros sistemas de testes, onde você vai estar aplicando tensões e correntes no seu equipamento e vai estar lendo correntes e tensões de circulação ou de indução no seu transformador. Então, esse transformador ele é passado, né, por diversos tipos de teste para que o proprietário não seja cometido de uma surpresa, né? Que o principal que as empresas correm muito hoje seria você prever o quanto o seu equipamento vai durar, a qual tempo ele vai estar apresentando problema, para que você possa prevenir, para que você não precise parar. Então, uma parada programada não é desejada, mas é melhor do que uma parada inesperada, ou seja, sua máquina parar no momento onde não poderia parar. Então, as empresas estão investindo muito nisso. Então nós temos esses três, tá? Esses 3 testes aí, mas que nem eu comentei, nós temos o teste de tensão aplicada, teste de medição de resistência. Então temos inúmeros testes para justamente você verificar o estado do seu equipamento. Quando eu falei lá atrás, banco de transformadores, tá? Então nós vamos comentar um pouquinho mais sobre o banco de transformadores. Então, os bancos de transformadores de fase são usados em sistemas trifásicos de energia, como a substituição de um transformador de 3 fases. Por exemplo, no transporte de longa distância de energia elétrica, além disso, o transformador monofásico em banco também serve para alterar o número de fases do sistema, isto é,
ele pode converter sistemas trifásicos em um sistema bifásico de 6 pares, 12 fases, okay? Etc. Então você tem nas redes de transmissão, você pode ver, você pode observar, né, que em algumas situações você não tem só os 3 cabos, você tem mais que isso, tá? Isso é favorecido a utilização de um transformador em banco, né? Transformadores monofásicos ligados em banco. Então você não teria apenas um equipamento, você teria vários equipamentos fazendo a função de um só. Okay? Então nós temos aqui então de 6 fases, 12 fases, etc. No que diz respeito aos enrolamentos primários e secundários, nas escolas podemos fazer ligações de várias formas. Tá? Quando você tem, né, equipamentos para uma aula prática, né, você pode estar utilizando isso. Ou até no dia a dia, alguns trabalham, né, em empresas de distribuição, então eles já têm noção do que significa isso. Então, com 4 casos possíveis, né, de ligações que a gente teria. Então seria Y, seria Y na entrada e Y na saída. Y triângulo, triângulo, estrela, triângulo e triângulo, né? Então, normalmente nós temos os dois sistemas, triângulo e estrela. Estrela, tensão mais alta, triângulo, tensão mais baixa. Podemos ligar as bobinas do primário em estrela ou delta, assim como as bobinas do secundário. Dependendo de que foi a ligação, temos outra capacidade. Temos outras características, me perdoe. Técnicas. Assim, a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída não depende apenas da relação de voltas, loops, das bobinas. Não é só a quantidade de espiras que eu tenho na bobina, a quantidade de voltas que eu tenho numa bobina primária e secundária, mas também depende de como as bobinas primárias e secundárias estão ligadas. Como falamos, Y é uma tensão maior e triângulo uma tensão menor. Então, dependendo do jeito que você ligar, é a maneira que vai estar funcionando. Dependendo do fechamento feito, é o que vai estar acontecendo no seu sistema. Ok? Então aqui, como eu falei, né, também depende das ligações, né, do secundário e do primário, porque você vai estar alterando a tensão. Um exemplo clássico, né, você teria o seu transformador 220 ligado em triângulo. Se você fechar ele em estrela, ele vai estar emitindo uma tensão mais baixa. Autotransformadores são transformadores de tensão de entrada em diversos valores de tensão e diversos valores de tensão de saída. Esse tipo é oposto ao transformador, pois no transformador existem somente uma saída e uma entrada. Já no tipo autotransformador, temos possibilidade de algumas tensões diferentes na saída. Isso acontece devido a taps. O que seriam taps? Você tem a quantidade de espiras corretas para fazer uma certa tensão, né? E aí o que você faz? Você acrescenta, né, novas espiras e de tempos em tempos você tira esse fio para fora. E então geralmente transformadores críticos, né, normalmente costuma ter esse sistema para auxiliar.
ok? Então, o que seria um autotransformador? É um transformador que você tem possibilidades de alterar a tensão, entrada ou saída. Tá? Então, eu teria, ao invés de ter lá os 3 terminais para ligar uma única tensão, é como se tivesse, né, vários terminais. Isso é possível, pois um autotransformador é fabricado somente com uma bobina e um núcleo ferromagnético. Essa bobina possui no lado da carga, ou seja, lado oposto à entrada de corrente, saídas, taps, de configuração da bobina. Dessa forma, dependendo da posição do tag, tag é um nome, né? Um tipo de tensão será gerado no aparelho. Gerando no aparelho tensões, então nós temos um transformador variável. Em situações onde você tem uma variação, né, de carga, você pode ter esse tipo de equipamento, porque muitas vezes você coloca um equipamento com uma tensão que atende e depois de um certo tempo essa tensão se torna baixa, você tem muita queda de tensão. Então você tendo esses taps, supondo que eu tenha um transformador de 220, eu teria taps de 222, 224, 220, 230, e conforme aumentaria a sua carga, você aumentaria, né, o ponto de ligação para obter uma tensãozinha um pouco maior. Tá? Então, no caso, seria a questão dos transformadores. Tá? É por isso que nós temos, e também, no caso aqui, ó, autotransformador e autotransformador ajustável, o qual você poderia estar ajustando ele também. Tá? Transformadores de potência. Esse é o nome do transformador comum, gente. Tá? Tem vários nomes, né? A gente pode falar de transformadores de potência, transformador de corrente, transformador de distribuição, transformador. Então, temos vários nomes a ser dados nos transformadores. Tá? Então, vamos especificar o transformador de potencial, de potência. O nome transformador de potencial, ou TP, denota que esta máquina muda os valores de potência para a verdadeira. Ela nunca, na verdade, né, ela muda os valores de tensão que entram na bobina primária. A espira primária recebe a tensão primária e conduz a uma corrente primária. Para essa corrente ser alternada, ela gera uma variação no fluxo magnético no seu interior. Quem gera essa variação do fluxo magnético é a nossa frequência alternada, que 60 vezes por segundo, ou ela está num sentido ou está no outro. Tá? Então, a partir do momento que a gente energiza um equipamento de frequência, nós vamos estar tendo a transmissão dessa frequência. Né? Então, esse transformador de potência, praticamente, ele é o transformador que, de certo modo, ele transforma a tensão. Ou seja, vamos trabalhar com tensão e corrente. Tá? Então, não foge tanto, né? O transformador de potência praticamente é o nosso transformador de corrente. E nós temos no transformador de potência o fato de aumentar e diminuir a tensão. E quando nós vamos falar aqui na frente agora sobre o transformador de corrente, aquele lá ele trabalha exatamente com a corrente. Tá? Eu até vou citar alguns transformadores de corrente que vocês vão compreender por que essa divisão. Tá?
Então nós temos indução do fluxo magnético gerado na espira primária, através do núcleo, numa espira secundária. Tá? Se você não fechar o circuito, tá? Circuito ligado à espira secundária, se você não ligar, você não vai ter uma corrente circulando. Agora, a partir do momento que você fechar ele com um componente eletrônico, ele vai estar funcionando. Tá? Quer dizer o quê? Então, se eu ligar o meu primário do meu transformador e for medir tensão no meu secundário, eu tenho. Agora, se eu for medir corrente, eu não vou ter, porque o meu circuito não está fechado. Eu tenho tensão, mas não tenho corrente. Tá? E diferente do outro, que tem corrente e não tem tensão. Tá? Então, o que vai fechar o fechamento de secundário nosso é as nossas cargas, nossas resistências, motores e tantos itens mais. Tá? Ele tem que fechar tendo um valor de resistência para que não gere um curto-circuito. Transformadores de corrente, como eu já comentei alguma coisa, seria os nossos conhecidos TCs. Transformador de potencial, TP. Transformador de corrente, TC. Tem por finalidade detectar ou medir a corrente elétrica que circula em um cabo ou barra de alimentação. Ele transformá-la em outra corrente de valor menor para ser transmitida a um instrumento de medição ou circuito eletrônico. O TC é muito usado para baixar a corrente elétrica de rede para alimentar dispositivos eletrônicos que não suportam grande nível de corrente. Então, gente, o nosso transformador de corrente ele é muito usado em painéis, tá? Porque ele é algo portátil, né? E portátil em termos, né, gente? Quando eu falo portátil, seria o nosso alicate amperímetro, tá? Agora, em painéis, eles são fixos, então eles ficam geralmente conectados ao barramento de alimentação, onde circulará uma corrente baixa que irá para um aparelho de leitura. Antigamente eram os galvanômetros, tá? Eram equipamentos grandes. Hoje em dia nós temos já os eletrônicos que fazem a mesma função. Então, o meu transformador de corrente ele vai servir para ler valores de corrente alto, só que você vai transferir para uma corrente menor que você possa estar levando para um aparelho de leitura ou para um sensor. Né? Ele, de certo modo, ele é um sensor. Tá? Ele vai tirar a leitura correta, só que ele vai estar convertendo para o que você precisa, para o equipamento que você precisa. Tá? Então, essa é a função do nosso PC. Aqui chegamos aos nossos exercícios de fixação. Tá? E nesse exercício de fixação, eu vou fazer algumas questões relacionadas ao que nós vimos hoje. Tá? Esse material estará sendo encaminhado, tá? Em arquivos do Word para que vocês possam estar preenchendo. Pessoal, se eu não estou comentando sobre avaliações, é porque essas avaliações vão ser feitas através desses exercícios, tá bom? Como nós estamos enviando um exercício a cada aula, tá? Então eles servem de avaliação para vocês também. Primeiro, descreva a polaridade em um transformador. Fácil demais. Segundo, o que ocorre com a corrente elétrica no secundário de um transformador em relação ao secundário. Então, eu estou perguntando o que acontece com a corrente elétrica no secundário do transformador. Tá? Então, o que acontece? O primário está de um jeito, o secundário vai estar de que jeito? Porque eu só quero saber o que vai acontecer.
sendo que o sentido dos enrolamentos entre primário e secundário são invertidos. Lembra lá? Um é enrolado sentido horário, o outro é enrolado sentido anti-horário. Tá. O do primário está tendo um sentido de circulação. E o secundário, o que vai acontecer? Tá? Se tem um item que pode reduzir o valor de isolação de um transformador. Tá. Você tem um transformador em uso, tá? E passou algum tempo, ele teve uma perda no valor de isolação. Foram medir a isolação dele e deu baixa. Tá? Tem um itemzinho muito comum que não tem como a gente se livrar. Tá? Acontece muito lá naquelas lugares baixos de São Paulo, quando tem enchente. Tá? Então, é um item. Tá? Tal fator proporciona a queda de isolação em um transformador. Tá? Pode ser transformador, motor, tá? Nós estamos falando de transformador, mas pode ser um motor também, tá? Essa aqui está um pouquinho mais longa, mas é tranquila, tá? Os métodos do golpe indutivo com corrente contínua, método da corrente alternada, método do transformador padrão, método do transformador de referência variável, são ensaios usados para a determinação da polaridade de transformadores monofásicos citados em qual norma ABNT. Só quero a referência da norma, tá? Aqui eu escrevi tudo isso até para uma questão da gente estar guardando, tá? Lembra que eu estou descrevendo vários tipos, vários módulos de testes que talvez no dia a dia até conhecemos de maneira diferente, tá? Mas nós temos essa maneira de descrever o que acontece, né, com o equipamento através desses testes. Descreva um autotransformador, tá? Se quiser comparar ele com um transformador normal, pode ser feito. E qual a característica básica de um transformador de corrente? Tá fresquinho, acabamos de falar sobre isso. Assim, encerramos mais uma aula, né, de transformadores e geradores. Embora nossas aulas estejam curtas, não estamos podendo ter as nossas aulas presenciais, mas espero ter contribuído para o crescimento profissional, que eu tenha agregado mais conhecimento aos nossos queridos alunos. Com isso, pessoal, com a conclusão dos exercícios de fixação, peço que os mesmos encaminhem o trabalho, tá? Por e-mail. Vocês têm o nosso e-mail aí, tá? prof.claudinei50gmail.com, tá? 50 aí é para dizer que o professor de vocês já viveu mais de meio século, tá ok? Ó, tá velhinho, hein? Tá? E, por favor, pessoal, encaminha para mim, porque eu preciso desse material em mãos, tá bom? Para estar gerando notas para vocês, ok? Agradeço a presença de vocês nessa aula e aguardo vocês na próxima aula. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.